Dentro da Bíblia Sagrada, no capítulo 6 e verso 9 do Evangelho de São Mateus, finalizando o verso 13, traz o texto sagrado, uma das maiores orações em toda a história da humanidade, que é a oração do Pai Nosso. Mas por que a oração do Pai Nosso ele se tornou tão poderosa assim? Voltamos nós para o verso 12, aonde o texto original está escrito: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Esta dívida é uma dívida que a qual muitos têm para com Deus. Qual é ela? Quando se trata do dízimo, é aquilo quando nós estamos precisando e tendo nós guardado a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, para assim contribuir, devolver na casa de Deus, nós passamos a gastar devido a uma urgência, que a qual uma dívida, ou até mesmo comprar algo de suma importância para dentro de casa, esta é a dívida que nós temos com Deus. Mas para que Deus venha assim me perdoar, e para Deus perdoar você que gastou o dízimo que é do Senhor, também você, nós temos que perdoar aquela pessoa que nos deve dinheiro, seja um dinheiro emprestado, seja até mesmo algo que comprou de nossas mãos e não paga. Independente se ele pode ou não, nós temos que perdoar para que assim Deus venha nos perdoar a dívida que nós temos conosco, com Ele. Tendo em vista que eu tenho observado que dentro do verso 12 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, alguém fala ou ora, ou até mesmo louvor dizendo: perdoa as minhas ofensas, assim como perdoa aquele que tem me ofendido. Observa que ofensas não é dívida. Ofensas é quando eu ofendo alguém, ou eu sou ofendido. Então quer dizer que Deus não pode me perdoar de maneira nenhuma, porque a partir do momento que eu trago umas palavras ofendendo o meu irmão, ou eu firo ele verbalmente ou fisicamente, ou assim ele me fere fisicamente ou verbalmente, então este pecado é entre eu e ele, e Deus não pode nos perdoar. Mas em questão do verso 12 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, é concernente ao dinheiro do dízimo, que creio eu, acredito que assim como eu, como você, muitas das vezes nós se apuramos e nós tivemos aí pagar algumas dívidas e pagamos a nossa dívida e aí passamos a ser devedor diante de Deus. Aí nós pedimos perdão a Deus, mas para Deus perdoar esta dívida, você também tem que perdoar aquela pessoa que te deve dinheiro. Aí finalizando, nós deixamos aqui o verso 13, iniciando no verso 9 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, e continuamos nós dentro desse Evangelho maravilhoso de São Mateus, e vamos para o capítulo 18, no verso 21, finalizando o verso 35. O verso 21 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, Pedro olhando para Jesus diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus olhando para o coração de Pedro e vendo que Pedro estava debaixo da lei e era cumpridor da lei, Jesus disse a Pedro respondendo: em verdade eu vos digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7 tem que perdoar o seu irmão que peca contra ti. Agora, se você pegar do capítulo 18, do verso 21 ao verso 35 do Evangelho de São Mateus, você vai ver claramente que é questão do dinheiro e não entre um contra o outro. Observa que daí, voltando nós para o verso 9 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, finalizando assim o verso 13, se cumpre que na lei, quando uma pessoa devia, isso mesmo, ali o credor tinha todo o direito
de pegar os filhos e levar como escravo para até pagar a dívida. E hoje, louvado e engrandecido seja Deus, não há necessidade disso. Mas muitos irmãos e irmãs estão contradizendo esse texto sagrado, e a qual aí o seu irmão, essa pessoa deve para você. Você fica oprimida ela e fazendo com que ela venha pagar sem ela poder. Mas aí você gasta o dízimo, não é dizimista, então você está devendo diante de Deus. E para Deus te perdoar, você tem que perdoar essa dívida, assim como eu perdoei muitas das vezes e perdoo em nome de Jesus Cristo, por causa desta oração poderosa, que é a oração do Pai Nosso. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine.